Este adolescente pode ser o futuro do tênis e você provavelmente nunca ouviu falar dele. Em 2023, um garoto de 17 anos do Rio de Janeiro fez algo que nenhum brasileiro conseguiu em décadas. E ainda assim, 99% das pessoas nunca ouviu falar dele. Nos próximos minutos, você vai descobrir como João Fonseca quebrou recordes históricos que nem Guga conseguiu. Porque lendas como André Agassi estão de olho nele. E principalmente porque ele pode ser a resposta que o tênis brasileiro esperava há mais de 20 anos. Ó, eu vou ser bem honesta com vocês. Quando eu ouvi falar dele pela primeira vez, eu pensei, beleza, mais um jovem promissor, muito legal, mas provavelmente vai desaparecer em alguns anos. Gente, eu estava completamente errada, porque João não é só talentoso, ele é diferente. E hoje vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Mas primeiro, deixa eu contar pra vocês uma história que mudou minha perspectiva sobre o futuro do tênis brasileiro. No dia 21 de setembro de 2025, aconteceu algo histórico no Chase Center em São Francisco. Pela primeira vez na história, um brasileiro conquistou a Laver Cup, o torneio mais prestigioso criado por ninguém mais, ninguém menos que Roger Federer, que coloca a Europa contra o resto do mundo. João Fonseca, aos 19 anos, não apenas participou dessa conquista histórica do time mundo, como também quebrou um recorde impressionante. Se tornou o mais jovem jogador a vencer uma partida na Laver Cup, superando Flávio Cobolli por 6-4 e 6-3. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Este mesmo jovem carioca já havia feito história na Argentina Open 2025, se tornando o 10º mais jovem campeão da história do ATP Tour. Se você nunca ouviu falar dele, acabou de conhecer o possível próximo número 1 do mundo, seguindo exatamente o mesmo caminho que Alcaraz e Sinner fizeram antes de dominarem o tênis mundial. Tudo começa na competição que revelou nomes como Alcaraz e Sinner, o Next Gen ATP Finals, que é uma verdadeira vitrine do futuro do tênis profissional. Quer saber quem vai se destacar no circuito nos próximos anos? É só olhar quem ganha essa competição. A precisão das previsões é impressionante. Alcaraz conquistou o título em 2021, aos 18 anos, e 2 anos depois já era o número 1 mundial. Sinner dominou em 2019, também aos 18, e hoje é o melhor jogador do planeta. Tsitsipas venceu em 2018 e virou o futuro do top 10. Não é coincidência, gente, é um padrão. Até os finalistas que não ganharam acabam se destacando. O Blev perdeu a final de 2017, mas hoje é top 10 consistente. Diminu chegou na final e subiu pro top 10 mundial. Gente, a competição é uma verdadeira escola de estrelas. João Fonseca não só ganhou o Next Gen Finals em 2024, ele dominou completamente o campeonato. Fez 5-0 na fase de grupos e conquistou a final. Aos 18 anos, se juntou ao seleto grupo de Alcaraz e Sinner como os únicos campeões nessa idade. Uma campanha excepcional. Agora eu quero te contar da história do João Fonseca, da onde ele veio antes de ser esse fenômeno do tênis. Mas antes, quero também te contar o objetivo desse canal, que é digitalizar o tênis no Brasil, trazer conteúdos de alta qualidade dos maiores fenômenos do tênis. É muito importante a sua inscrição pra gente. Então, já faz um favor? Use o cupom FALA01 na ProSpin, o maior site de vendas de equipamentos de tênis. Eles acreditam nesse nosso projeto, antes mesmo dele existir. Se você está vendo esse vídeo depois dessa data, olhe no nosso Instagram na descrição do vídeo que a gente vai deixar o cupom mais atualizado para cada mês. Voltando para a história do João Fonseca, da onde saiu ele, qual que é a história dele antes de todo esse destaque. João nasceu em Ipanema, filho de Cristiano e Roberta Fonseca. O pai, CEO e cofundador da primeira gestora independente do Brasil, do mercado financeiro do Rio de Janeiro. A mãe, ex-jogadora de vôlei do Flamengo nos anos 80. Aí já tem, né, o histórico do esporte. Ele cresceu sim com um alto padrão de vida. Teve estrutura sim, mas isso não diminui o mérito do talento natural que ele tem. Ele simplesmente aproveitou ao máximo cada oportunidade que teve. Desde pequeno, João fazia de tudo: futebol, futsal, natação, tênis, mas até os 11 anos, a sua paixão era outra: o futebol. Ele passava mais tempo na escolinha de futebol do que em qualquer outro esporte. Mas, gente, e o tênis? Era só uma brincadeira aos finais de semana, no Rio de Janeiro Country Club, do ladinho da sua casa. Até que do nada veio um super imprevisto. Um tombo muito feio no futsal, como ele mesmo descreveu depois. O tipo de lesão que dói por 2 meses. Essa lesão que faz um garoto de 11 anos parar e repensar sobre tudo. Ele disse: botei na minha cabeça que era um esporte muito perigoso, de muito impacto. Isso foi o que o João contou depois pra gente. E foi nesse momento que o destino se revelou, porque aos 11 anos, uma idade considerada tardia para o tênis, João pegou uma raquete de verdade pela primeira vez. Não mais como uma brincadeira, mas como foco. E fui tocando no tênis, me apaixonei pelo esporte.
Isso se passou na cabeça dele. Então imagina só, se não fosse por aquela queda, aquele tombo feio que fez ele ter medo do futebol, o mundo talvez nunca teria conhecido João Fonseca, o tenista. Em 2025, aos 18 anos, ele se tornaria o brasileiro mais jovem a vencer um ATP 2050. Quebraria recordes que nem Guga conseguiu. Faria André Agassi parar de assistir seus treinos. Tudo por causa de uma queda aos 11 anos de idade. Gente, às vezes o destino funciona assim, ele te tira de um caminho para te colocar no outro caminho, no caminho certo. Passam-se os anos. Depois de muito treino, chegamos ao ano de 2024, onde ele dominou o circuito júnior, se tornou o número 1 do Brasil e conquistou o Next Gen Finals. Mas assim, gente, ele não apenas parou por aí. Começou 2025 com força total, ganhando um Challenger e se destacando no Australian Open como qualifier. O que mais impressiona, gente, é a velocidade da evolução que ele teve. Há um ano ele estava no ranking 648 mundial. E hoje, gente, ele é o 42 do mundo, sua melhor marca na carreira. E, obviamente, ele tá crescendo rapidamente. Não é sorte de principiante, é talento, gente. É um talento sendo desenvolvido em alta velocidade. A diferença do João para os outros jovens promissores é que ele não tem medo de palco grande. Quanto maior a pressão, parece que melhor ele joga. E isso é exatamente o que separa uma promessa de um futuro campeão. Agora indo para a Argentina Open, que foi onde o João finalmente, oficialmente entrou na história do tênis. E que forma de fazer isso que ele fez, sendo o jogador de ranking mais baixo a vencer o torneio na história da competição. A campanha, ela foi épica do início ao fim, superou grandes nomes, todos os nomes experientes no circuito. Cada vitória era uma demonstração clara, gente. Chegou um novo talento. Tava claro. A final contra o argentino Cerúndulo foi espetacular. O argentino jogando em casa, a torcida obviamente toda apoiando o rival e a pressão estava máxima. Gente, o João não se intimidou e aproveitou o momento. Quebrou o serviço na hora certa e fechou o jogo com uma tranquilidade impressionante para um garoto de apenas 18 anos. Com essa vitória, ele entrou para o top 10 dos mais jovens campeões do ATP da história. Para ter uma noção da grandeza, ele superou Pete Sampras nessa lista. Sampras, o jogador que conquistou 14 Grand Slams. O impacto vai muito além dos números. João mostrou que o tênis sul-americano tem um novo protagonista, após Del Potro. Na verdade, pode estar iniciando uma era dourada, e ele é o grande nome dessa história. Mas assim, se a Argentina Open foi importante, a Laver Cup 2025 foi histórica. O João se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título dessa prestigiosa competição, representando o time mundo contra o time Europa, em São Francisco. A estreia foi perfeita, gente. Ele venceu Flávio Cobolli, número 25 do mundo, por 6-4 e 6-3, dando o primeiro ponto ao time mundo. Foi uma performance que demonstrou, assim, ao mundo que ele não tava ali só pra participar, não tava ali só para brincar. Ele tava ali pra vencer. A Laver Cup foi criada por Roger Federer, como a gente já falou aqui. É uma das competições mais prestigiosas do tênis moderno. Ter um brasileiro, campeão ali pela primeira vez, histórica, coloca o João em um patamar ainda mais especial. Ele não só representou o Brasil, mas representou toda a América Latina no palco mundial. Isso é incrível. Falando um pouquinho dos números, porque é impressionante, o João já ganhou 5 títulos. Além disso, seu ranking atual é de número 42 do mundo. Pode parecer apenas um número, gente, mas representa a melhor marca da carreira de um garoto de 19 anos. Ele só tem 19 anos. Para contextualizar um pouquinho, há menos de 2 anos ele estava fora do top 600. Ou seja, como a gente falou, ele tá crescendo muito. Em 2025, o João já conquistou várias vitórias importantes contra jogadores do top 20, por exemplo, incluindo sobre Rublev. Sua versatilidade nos diferentes pisos aí também impressiona. Ele já conquistou títulos no saibro e na quadra dura, mostrando que ele não é um jogador limitado a uma superfície, a um tipo de quadra. E o mais impressionante é que ele mantém uma consistência notável, para alguém tão jovem. Lembrando, gente, 19 anos. Cada torneio que ele disputa, ele chega preparado para fazer a diferença. Gente, mas vamos ao ponto que eu acho que tá todo mundo falando? É possível comparar ele com Alcaraz e com Sinner? Porque assim, as comparações acabam sendo inevitáveis. Mas o que é o mais louco em tudo isso é que elas realmente são justificadas. Todos os três ganharam o Next Gen Finals aos 18 anos, todos conquistaram o primeiro título ATP ainda na adolescência. Então assim, os números são praticamente idênticos. Mas assim, detalhes técnicos. Alcaraz ganhou seu primeiro ATP aos 18 anos em um mag. Sinner conquistou o primeiro aos 19.
João fez 18 em Buenos Aires. Ou seja, na timeline ali do desenvolvimento, ele está ao mesmo ritmo, ou até mais acelerado que os outros jogadores. O estilo de jogo é onde a coisa fica mais interessante, assim. O João combina a explosividade do Alcaraz com a consistência do Sinner. Ou seja, ele é agressivo quando ele precisa atacar e paciente, né, ali quando ele precisa construir um ponto mais longo. Então essa versatilidade pode ser a sua maior arma. A pressão das comparações pode ser uma faca de dois gumes. Cria uma expectativa ali, mas também pode sobrecarregar, lembrando que ele é apenas um jovem. Mas o João, ele já provou que ele se prepara sob pressão, ele se prospera nesse momento. Então, quanto maior o palco, melhor a sua performance. O que mais impressiona também é a curva de aprendizado que ele tá tendo. O Alcaraz levou tempo para dominar diferentes superfícies, né? O Sinner, ele precisou aprender a fechar os jogos importantes. Então assim, o João ele já mostra essa maturidade desde cedo, o que pode acelerar muito a sua evolução. Beleza, mas concluindo aqui os pontos, o João, ele não é mais uma promessa distante, ele já é uma realidade. Aos 19 anos, ele conquistou tudo que tanto o Alcaraz quanto o Sinner conquistaram, ali na mesma idade, gente. Ou seja, seguindo exatamente o mesmo roteiro que levou eles ao topo mundial. O padrão, ele tá aí, gente. Next Gen Finals, ATP e explosão no ranking. Agora, o bônus histórico da Lever Cup. Se a história se repetir em 2 anos, vamos estar falando de João como candidato ao número 1 do mundo. O ranking atual dele, lembrando que é o 42. Foi o primeiro campeão ali da Lever Cup e ele teve vitória sobre os top 20. Ou seja, todos os fatos, eles estão aí, a gente tá vendo. E convenhamos, depois do que vimos até agora, apostar contra ele seria burrice. O futuro do tênis, gente, ele pode ter um sotaque carioca. E você acabou de conhecer antes de todo mundo. E depois de tudo isso, você acredita que o João vai chegar no número 1 mundial? Deixa sua previsão aí nos comentários sobre o que você acha que ele vai conquistar e se ele vai conquistar o seu primeiro Grand Slam. Se inscreve no canal pra gente não perder nenhuma novidade sobre os futuros fenômenos do tênis. Obrigada!